telefone da central de atendimento da NASA não para de tocar. O operador está suando de tanto estresse. Ele mal tem tempo de atender o telefone e todas as mensagens recebidas dizem a mesma coisa. Tem alguma coisa piscando na Lua. De fato, centenas de milhares de astrônomos amadores estavam observando a Lua naquela noite. E, de repente, surgiu uma luz brilhante nela. É como se alguém tivesse acendido um poderoso holofote sobre sua superfície. Os cientistas começaram imediatamente a procurar uma explicação para o fenômeno. Primeiro, pensaram que se tratava apenas do brilho de um avião voando entre os observadores e a Lua. Mas nesse caso, não teria sido visto simultaneamente por tantas pessoas de diferentes partes do mundo. Outra suspeita era os satélites Starlink. Teoricamente, um deles poderia ter pregado uma peça nos astrônomos amadores. Eles poderiam ter pensado que a pequena luz do satélite era um flash de luz na Lua. Porém, mais uma vez, se tal satélite fosse o culpado, a luz não estaria estática, ela estaria se mexendo. Enquanto alguns cientistas continuaram à procura de uma resposta para esse mistério, outros decidiram investigar o fenômeno mais a fundo. Para isso, construíram um novo telescópio no norte de Sevilha, na Espanha. As condições de lá são bastante adequadas para se observar a Lua. O telescópio tem 2 câmeras controladas remotamente a partir de um campus na Alemanha. Se ambas as câmeras captarem qualquer fenômeno diferente sobre a superfície lunar, o telescópio será aproximado rapidamente dela para descobrir o que está acontecendo. Será necessária uma inteligência artificial avançada para fazer com que as câmeras consigam distinguir entre o fenômeno inexplicado na Lua e a luz de um avião, de um satélite ou de um pequeno meteorito que possa entrar na atmosfera terrestre. Enquanto o telescópio está fazendo sua investigação, nós já temos uma teoria que pode explicar o surgimento desses flashes brilhantes e redondos sobre a superfície lunar. Vamos lá! A Lua influencia as marés dos mares e oceanos da Terra com sua força gravitacional. Mas a Terra pode afetar a Lua da mesma forma. Só que essa força será 32 vezes e meia mais forte. Enquanto a Lua orbita a Terra, em determinado ponto, ela pode ficar muito próxima do nosso planeta. Então, a força dessa interação ficará maior. A essa altura, as forças das marés podem fazer com que algumas fissuras na superfície da Lua se abram, liberando gás de seu interior. Um poderoso jato de gás levantará a poeira lunar consigo, e o que vemos como um flash brilhante com nossos telescópios é realmente apenas uma névoa de poeira que é redonda e também reflete a luz do Sol. Se for observada de uma certa distância, parece mesmo um flash. Quando a poeira sobe, achamos que está acontecendo uma pequena explosão, e esse flash vai sumindo aos poucos à medida que a poeira assenta. Essas coisas acontecem o tempo todo sobre a superfície lunar. Elas são chamadas de fenômenos lunares transitórios, e além de flashes lunares, muitas outras coisas místicas e bizarras já aconteceram lá. Lá atrás, no ano de 1178, 5 monges afirmaram ter visto a Lua, com o formato de um chifre, começar a se dividir em 2. Naquele momento, fogo e faíscas começaram a sair da rachadura. Era como se um dragão estivesse cuspindo chamas. Em seguida, a Lua começou a pulsar, e depois voltou ao seu estado natural. Esse fenômeno se repetiu mais de 10 vezes, e as chamas tinham formatos diferentes a cada vez. Quando o pesadelo acabou, a Lua ficou preta. Só no século XX é que os cientistas tentaram explicar o fenômeno. Havia a teoria de que um grande asteroide colidira com a Lua na época, e que foi esse asteroide que criou a cratera de Giordano Bruno, que tem 22 quilômetros de largura. Mas nesse caso, milhões de toneladas de fragmentos do asteroide teriam atingido a Terra também. E aí, as pessoas teriam visto uma incrível chuva de meteoros. Ela teria sido muito brilhante, e as memórias desse fenômeno certamente estariam registradas em algum lugar. Mas isso não aconteceu. Agora, o fenômeno que os monges observaram parece questionável. Talvez eles tenham mesmo visto um asteroide cair, só que ele estava caindo sobre a Terra, e eles acharam que a luz do meteorito em chamas fosse alguma coisa sinistra acontecendo na Lua. Ou talvez os monges simplesmente imaginaram coisas. Não há testemunhas desse evento além deles. Outro fenômeno inusitado são as luzes azuis e vermelhas na Lua. Elas podem ser vistas quando esse satélite está na fase minguante, e isso ocorre com mais frequência na cratera Aristarchus. Os flashes vêm e vão de forma super rápida, parecem relâmpagos. Na verdade, é eletricidade. As forças da maré são responsáveis por isso também. Elas fazem um estresse mecânico se acumular nas rochas,
Isso pode produzir um campo elétrico que cria os flashes azuis que deixaram muitos astrônomos amadores boquiabertos. Pode haver também explosões estelares na Lua. Elas são causadas por meteoritos que caem sobre a superfície. A Lua não tem atmosfera, então os asteroides que se aproximam dela não se incendeiam. Por terem muito peso e velocidade, eles causam uma explosão no impacto. E aqui da Terra, vemos isso como uma explosão estelar. Por exemplo, em 13 de maio de 1972, houve um impacto de meteorito de 1.000 toneladas de TNT perto do local onde a Apollo 14 pousou. Se tivéssemos vivido muito antes, poderíamos ter presenciado constantes flashes brilhantes sobre a superfície da Lua. Todas as crateras de lá foram formadas por ataques de meteoros desse tipo. Então imagine um monte de fogos de artifícios que havia anos atrás. Um estudo recente afirma que a Lua tem cauda, e a cada mês ela envolve nosso planeta como um lenço. Uma cauda delgada, composta de milhões de átomos de sódio, segue o satélite natural da Terra. E regularmente, nosso planeta viaja diretamente através dela. Ataques de meteoros expelem esses átomos de sódio da superfície da Lua para o espaço. Por vários dias a cada mês, a Lua permanece entre o Sol e o nosso planeta. É quando a gravidade terrestre pega aquela cauda de sódio. Nosso planeta a arrasta em uma longa faixa que envolve a atmosfera. Essa cauda lunar é completamente inofensiva. Também é invisível ao olho humano, é 50 vezes mais escura do que podemos perceber. Mas durante esses dias raros, telescópios de alta potência podem detectar seu fraco brilho amarelado no céu. A cauda parece uma mancha brilhante que tem 5 vezes o diâmetro da Lua cheia. Os matemáticos afirmam que podem existir buracos brancos. Infelizmente, os cientistas ainda não encontraram um. Mesmo se você visse um buraco branco, não seria capaz de acessá-lo de fora, mas você notaria a luz e a matéria saindo de lá. Betelgeuse, uma gigante vermelha na constelação de Órion, começou a esmaecer em 2019. Isso confundiu os astrônomos. Naquela época, a estrela já havia inchado em proporções enormes. Se fosse substituir nosso Sol, sua superfície externa se espalharia muito além da órbita de Júpiter. E então, Betelgeuse ficou mais escura no outono de 2019. Esse processo continuou até fevereiro de 2020. As mudanças já podiam ser vistas a olho nu. Não é de se admirar, pois o brilho da estrela diminuíra em 2/3. Naquele período, os astrônomos tinham certeza de que Betelgeuse estava prestes a explodir em uma supernova. Eles continuaram a observar a estrela, mas inesperadamente ela voltou ao seu brilho normal em abril. Graças ao telescópio espacial Hubble, os cientistas descobriram que a estrela havia ejetado parte de seu material, e isso bloqueara parcialmente sua luz. Nossa Via Láctea e a galáxia de Andrômeda, nossa vizinha mais próxima, vão se encontrar um dia. Mas isso vai acontecer em cerca de 4 bilhões de anos. Quando elas colidirem, uma enorme galáxia elíptica se formará. Pode haver mais água na Lua do que os cientistas pensavam, e não apenas no seu lado escuro, mas também no lado iluminado pelo Sol. É provável que essa água seja útil durante as missões já planejadas para o futuro. Exoplanetas de algodão doce são planetas peculiares fora do nosso sistema solar. Também chamados de superpuffs, eles têm a densidade mais baixa já descoberta. Isso lhes dá uma aparência arejada e fofa. Mas apesar de parecerem o mimo mais popular de um parque de diversões, esses planetas são enormes. A missão Juno notou algo estranho na atmosfera superior de Júpiter. O fenômeno incomum eram elfos e duendes azuis girando acima do planeta. Esses são 2 tipos de flechas de luz brilhantes que aparecem por curtos períodos de tempo, meros milissegundos. Eles se estendem para cima e para baixo em direção à superfície do planeta. Na Terra, esses flashes geralmente acontecem a uma altura de 96 km acima de grandes tempestades. No universo, não existem apenas planetas anões, mas também galáxias anãs. Elas têm de 1.000 a alguns bilhões de estrelas. Para efeito de comparação, a Via Láctea é composta de 240 bilhões a 400 bilhões de estrelas. Uma tempestade do tamanho do nosso planeta continua assolando Saturno. É chamada de Grande Mancha Branca. A tempestade tem uma cauda de nuvens brancas e envolve todo o planeta. Ela ocorre a cada 30 anos ou mais, quando o hemisfério norte de Saturno se inclina em direção ao Sol. No início, a tempestade é de fato apenas um ponto, e depois começa a se alongar. Isso porque a Grande Mancha Branca é um enorme sistema de temporais. Mas o principal mistério que intriga os astrônomos é de onde a tempestade obtém sua energia. Alguns cientistas acham que ela pode ser alimentada pelo Sol. Outros discordam. Eles dizem que o padrão de nuvens da tempestade só faz sentido se houver uma fonte interna de calor que possa fornecer energia aos ventos. Planetas desgarrados não orbitam suas estrelas.
Talvez porque eles não tenham nenhuma. Esses corpos espaciais de flutuação livre viajam pelo universo e podem acabar literalmente em qualquer lugar. Planetas desgarrados não produzem luz, nem emitem calor, o que significa que não podem ser vistos na luz infravermelha. Mas não muito tempo atrás, os astrônomos avistaram o menor planeta desgarrado na Via Láctea. É menor que a Terra, mas um pouco maior que Marte. A Lua parece estar encolhendo. O satélite natural da Terra é agora 45 metros menor do que costumava ser centenas de milhões de anos atrás. A razão para esse fenômeno pode ser o resfriamento do interior da Lua, o que também pode explicar os terremotos que sacodem a superfície do satélite natural do nosso planeta. Astrônomos descobriram recentemente que Marte é sismicamente ativo. Martemotos ocorrem regularmente por lá. Os cientistas costumam descobrir coisas estranhas no espaço. Muitas delas parecem manchas borradas, mas há um tipo dessas bolhas que não se parece com nenhum outro corpo espacial conhecido. Os círculos de rádio excêntricos são visíveis apenas em radiotelescópios. Eles não são restos de supernovas ou um efeito óptico bizarro. Alguns astrônomos chegam a afirmar que podem ser a garganta de buracos de minhoca, que por sua vez são túneis hipotéticos entre buracos negros. As rajadas rápidas de rádio são explosões de ondas de rádio de um brilho cegante. Elas acumulam tanta energia quanto o nosso Sol produz em dias, mas duram meros milissegundos. A maioria dessas rajadas rápidas de rádio veio de muito, muito além da Via Láctea. Mas recentemente, os astrônomos detectaram algumas originárias da nossa galáxia, e a fonte delas era um magnetar a apenas 30 mil anos-luz do nosso planeta. A superfície da Lua tem milhões de crateras, mas algo mais chamou muita atenção nela. Um buraco gigante e raro que parece ser um tubo. Ele foi encontrado quando o orbitador lunar japonês estava coletando dados no entorno dessa clarabóia lunar, que é a entrada do tubo. Os pesquisadores encontraram um padrão de eco específico que sugeria que havia uma área oca. Eles descobriram mais padrões de eco em alguns lugares perto do buraco, então pode haver mais tubos lunares lá. Mas neste tubo grande, daria para colocar um campo de futebol inteiro, que o buraco poderia engolir todo, ou até mesmo uma grande cidade dos Estados Unidos, como Filadélfia. Ele tem um formato irregular de 130 metros de diâmetro. Os cientistas acham que pode haver cavernas secretas, um sistema de túneis ou um país das maravilhas geológico inteiro sob a superfície. Pode ser um bom abrigo para astronautas que pousam na Lua, ou mesmo um porto para uma colônia lunar. Ninguém conseguiu ficar na Lua por mais de 3 dias devido às condições de lá. Ela tem uma ampla gama de temperaturas, baixa atmosfera e nenhum campo magnético que protegeria a vida na superfície de coisas como radiação ou fortes raios solares. Os astronautas usam trajes espaciais, mas estes não os protegem por longos períodos de tempo, mas um tubo de lava poderia. Quando um fluxo de lava esfria, ele vira uma crosta dura que depois fica mais espessa e forma uma cobertura sobre a mesma lava. Ela continua a fluir, mas quando para, o canal pode drenar, o que resulta em um tubo vazio. Nosso planeta também tem tubos de lava, mas eles não são tão grandes quanto o encontrado na Lua. Existe um tipo especial de árvore chamado Árvore da Lua. Ela é cultivada a partir de sementes que foram levadas ao espaço durante uma das missões e depois retornaram para a Terra. Você pode encontrar essas árvores em diferentes lugares do mundo, inclusive no Brasil. A Terra é 27% maior que a Lua e muito mais massiva. Nossa gravidade é mais forte. Se você deixar cair uma pedra na Terra, ela cairá mais rápido do que se fosse na Lua. 68 quilos na Terra são apenas 11 quilos na Lua. A Terra tem vários satélites circulando ao seu redor, mas a Lua é o único natural. Nossa Lua se formou durante uma grande colisão da Terra e mais um planeta do tamanho de Marte. Isso aconteceu há cerca de 4,6 bilhões de anos, logo depois que o Sol e nosso sistema solar se formaram. Após a colisão, uma nuvem de rocha vaporizada entrou em órbita ao redor do nosso planeta, resfriou e moldou um anel de pequenos corpos sólidos. Mais tarde, eles se juntaram e se tornaram a Lua, deixando crateras como lembrança dessa colisão. Se você estiver na superfície da Lua, a sua sombra será mais escura do que na Terra. Isso ocorre pois não há atmosfera para espalhar a luz e criar sombras mais claras. Uma das luas de Júpiter tem centenas de vulcões e erupções bárbaras, às vezes jorrando fuligens a 400 mil quilômetros na atmosfera. Essas erupções acontecem por causa da gravidade extremamente forte a que esta lua está exposta. Seu interior tensiona e relaxa nos períodos em que se aproxima e se afasta de Júpiter, o que gera energia suficiente para atividades vulcânicas insanas. E não são apenas os planetas, até mesmo corpos espaciais muito pequenos às vezes têm luas.
Em 1993, pesquisadores descobriram um asteroide de 32 km de largura e sua lua de aproximadamente 1,5 km de largura. É necessário um brilho de 400 mil luas para equilibrar com o brilho da nossa estrela central, o Sol. A lua reflete a luz que recebe do Sol, mas não produz a sua própria. Esse brilho depende do ângulo entre a lua, a Terra e o Sol. Nossa lua fica a cerca de 32 terras de distância de nós e a 29 terras quando mais próxima. Quando a noite está mais clara, parece que dá para tocar a lua cheia, mas se você quisesse fazer isso, teria que viajar até 400 mil quilômetros. Entretanto, a água na lua, não poças ou lagos, mas grânulos de água congelada que existem em partes onde a sombra é permanente, perto dos polos lunares. Os cientistas acham que a água surgiu na Lua há muito tempo, durante um período em que ela e a Terra foram constantemente atingidas por asteroides e cometas que continham água congelada. Esse processo pode até ter nos ajudado a formar nossos próprios lagos e oceanos, não apenas a água congelada da Lua. Pesquisas mais recentes dizem que o interior da Lua já tinha água e que ela foi para a superfície durante atividades vulcânicas. E o mesmo pode ter acontecido no nosso planeta também. Das 200 luas no nosso sistema solar, a nossa é a quinta maior. A lua de Júpiter, Ganimedes, é a maior, quase 1,5 vezes maior que a nossa. A Apollo 11 foi a missão em que a humanidade pousou pela primeira vez na Lua. Foi um momento muito importante, transmitido para o mundo todo. Mas ele quase foi interrompido por uma grande tempestade de vento que estava acontecendo na Austrália naquela época. O Observatório Parkes foi instalado lá para ser usado na obtenção dos sinais de transmissão do nosso satélite. A Lua não é um círculo perfeito. Ela tem mais a forma de um ovo, com a extremidade mais grossa apontando para nós. Essa forma é derivada da sua rotação. A lua cheia pode te manter acordado. Estudos mostraram pessoas que tinham o sono menos profundo e demoravam mais para adormecer durante o período de lua cheia. Não era por causa do brilho dela, mas do ciclo lunar que influencia nosso relógio biológico interno. A cada ano, a Lua está se afastando da Terra por causa da interação entre a força gravitacional lunar e nossos oceanos. É um pequeno passo para o homem, mas um salto gigantesco para a humanidade, disse Neil Armstrong, o primeiro humano que pôs os pés na superfície da Lua. Ele esteve lá com Buzz Aldrin, passando 2 horas e meia na superfície lunar. A preparação para o projeto levou alguns anos e todo o equipamento que os astronautas carregaram pesava cerca de 80 quilos. Não foi fácil pousar na Lua. Muitas tentativas na história terminaram em fracasso. Por exemplo, os astronautas de um dos programas da Apollo, o Saturno V, tinham combustível suficiente para lançar as pessoas para a superfície lunar em apenas 3 dias. Mas eles queriam economizar combustível, então demoraram mais de 1 mês para chegar lá. Não há GPS para dizer exatamente onde pousar. A espaçonave viaja rápido e tem que diminuir a velocidade no vácuo sem informações suficientes. Mas desde 1969, 12 pessoas já caminharam lá. A Lua é o único corpo espacial no qual os humanos pisaram até agora. O resto foi visitado apenas por robôs. Mas todas essas pessoas estavam lá apenas para uma curta visita. A NASA anunciou seu programa para trabalhar em uma presença permanente na Lua. Isso ajudaria na pesquisa científica e poderia ser um bom ponto para aprender como fazer o mesmo em outras missões, como a de Marte. Imagine ser a 13ª pessoa indo para o nosso satélite artificial. Aquele silêncio assustador, a poeira lunar sob seus pés e nada além de um céu escuro sem fim, com estrelas por toda parte. Mas você não tem tempo para admirar a vista. Há muitos problemas que precisa resolver antes de pousar. Em primeiro lugar, nossos corpos são como máquinas adaptadas às condições da Terra, como a gravidade, a atmosfera, o ar que respiramos e os alimentos que comemos. Nosso planeta é onde funcionamos de forma otimizada. Nossa gravidade é 6 vezes mais forte do que na Lua, o que é, em comparação com o nosso planeta, quase um vácuo. Durante qualquer coisa que fizer, seria inteligente prender a respiração nessas condições. O vácuo puxaria o ar do seu corpo. O oxigênio, ainda presente nele, se expandiria junto com os fluidos corporais e pressionaria os vasos sanguíneos e os tecidos dos órgãos. Seu corpo, pernas e braços perderiam sua forma atual e inchariam como um balão, ficando 2 vezes o tamanho normal. Se você ficasse assim por mais tempo, não sobreviveria. Mas não explodiria. Sua pele é bem elástica e manteria seu corpo unido. Os líquidos que são expostos a ele evaporariam. A superfície dos olhos e pele ferveria. A mesma coisa com a saliva na sua língua. Mas o sangue ainda seria líquido. As paredes das veias o protegem da fervura. Sem atmosfera, sem oxigênio também. O que já está nos seus pulmões acabaria rapidamente e você não teria nada para respirar. Se os seus órgãos parassem de receber oxigênio,
geralmente levado para as diferentes partes do corpo pelo sangue, você desmaiaria porque seu cérebro desligaria. Isso aconteceria nos primeiros 15 segundos. É o tempo que seu corpo tem para usar o oxigênio restante no sangue para manter o funcionamento do cérebro. Fique assim por um tempo maior e... tchauzinho! Sem camada de ozônio, sem campo magnético forte. A atmosfera da Lua é semelhante em densidade às camadas superiores da atmosfera da Terra, onde temos a Estação Espacial Internacional. Isso significa que seu corpo ficaria exposto a todas as perigosas radiações ionizantes do espaço sideral que não podemos sentir agora, pois as camadas ao redor do nosso planeta nos mantêm seguros. Aqui nossos músculos e ossos são ajustados para resistir à força gravitacional. Sem a gravidade, começaríamos a perder músculos e os ossos ficariam mais fracos. É como o peixe-bolha, uma criatura marinha que se parece com o animal mais triste do mundo. Ele vive nas profundezas do oceano, onde se parece com a maioria dos outros peixes, só um pouco mais assustador. Mas quando está ao ar livre, fica achatado e o corpo todo parece um pudim estranho e triste. Tudo devido às diferenças de pressão. A Lua faria você parecer um peixe-bolha, por causa das mudanças drásticas na pressão atmosférica. Não há pressão que mantenha seu corpo todo junto. Já na Terra, uma coluna de ar pressiona uma massa aproximada de 15 a 20 toneladas em toda a sua superfície corporal. Não percebemos isso porque esse pilar de ar pressiona igualmente de todos os lados. Também existe ar dentro do corpo humano. A pressão interna é igual à da atmosfera, e na superfície lunar não há pressão de fora para dar suporte. É muito frio lá em cima também. As temperaturas mudam drasticamente, passando de 120 graus durante o dia para menos 133 à noite. Um dia na Lua dura 29 dias terrestres. Isso significa que você passaria 14 dias e meio na claridade insuportável e os próximos 14 dias e meio na escuridão cósmica assustadora. Você pode congelar se for noite da mesma forma que em outros lugares do espaço. Dependendo de onde estiver exatamente, isso aconteceria dentro de 12 a 26 horas. Ou, se você visitasse a Lua, durante apenas uma tarde normal, viraria um crocante queimado. É melhor fazer como o Apollo 11 e ir de madrugada. A superfície lunar ainda não está tão fria e não houve tempo suficiente para ficar extremamente quente. Mesmo que você tenha sobrevivido a tudo isso, há milhões de colisões de meteoros todos os anos. Todas aquelas pequenas partículas de rocha ou poeira se movendo muito rápido, ou mesmo os detritos de espaçonaves e satélites orbitando. Um ser humano não conseguiria sobreviver nessas condições por mais de um minuto. Para fazer isso e ficar um pouco mais na Lua, a primeira coisa necessária é se proteger da radiação,